Que bom que você está aqui no 10% mais. Este é um espaço de conversa sobre saúde mental, comportamento e longevidade. A ideia é simples: se a gente vai viver mais, precisamos também aprender a viver melhor, com mais consciência sobre o corpo, sobre as emoções e sobre as escolhas que fazemos ao longo da vida. O tema de hoje toca num ponto delicado e ainda pouco discutido: a dor durante a relação sexual. Muitas mulheres convivem com essa experiência por anos, algumas acreditam até que isso é muito normal. Mari Milazotto está com a gente hoje para trazer informações e, se possível, derrubar mitos sobre o tema. Seja bem-vinda, Mari. Olá, Abigail, obrigada pelo convite. É um tema extremamente importante, tanto para homens quanto para mulheres, né? Porque a gente sabe que os homens precisam também aprender para ajudar as companheiras, né? As irmãs, as mães, as filhas, enfim, acho que cada vez mais a gente precisa falar do assunto para esse assunto deixar de ser tabu, né? Exatamente. E para começar, o que é que faz uma fisioterapeuta se aprofundar num assunto tão importante quanto esse? Na realidade, Abigail, eu tenho 20 anos de formação em fisioterapia e nessa minha trajetória eu já passei por muitos lugares, né? A saúde da mulher é um grande interesse, cuidar de mulheres hoje para mim é o meu dia a dia, principalmente com as pacientes de lipedema, que são pacientes hoje que são o meu maior público, mas eu acredito que as mulheres precisam ser cuidadas integralmente. Então, cada vez mais eu tenho estudado sobre esse assunto, né, da saúde da mulher no geral, e o cuidado com o assoalho pélvico faz parte desse cuidado com a saúde. Sou mulher, tenho grupos de mulheres e acho que o meu interesse maior é esse, porque cada vez mais a gente conversa sobre isso, né? Antes era mais tabu do que hoje em dia. Então, é um interesse pessoal e é uma possibilidade profissional de também poder ajudar, né? Exato. E Mari, por que muitas mulheres, né, crescem ouvindo que sentir dor durante a relação sexual é normal? De onde vem essa ideia que persiste até hoje? Então, é um grande tabu falar sobre isso, né? Eu acho que ainda é um assunto que é pouco conversado, e aí, quando a gente fala em pouco conversado, a gente está falando desde as nossas crianças, os nossos adolescentes, quando a gente começa a tentar introduzir esse assunto lá na infância ou na pré-adolescência, né? Então, é uma coisa que parece que é um pouco cultural mesmo do nosso povo. Então, eu acredito que sim, que é uma falta de informação, mas principalmente uma normalização. As pessoas acham que tudo isso é normal e não é normal. Isso acaba atrasando muitos diagnósticos. Né? Existem diagnósticos e é um problema que existe em 45% das mulheres. É uma queixa comum, se você for pensar, e que atrapalha a vida, né? A saúde mental, o corpo, a socialização, os relacionamentos. Então, são muito envolvidas. Eu ainda acho que tabu, muitas vezes religião, muitas vezes a dificuldade de conversas em casa são o maior problema, tanto para os meninos quanto para as meninas, para falarem desse assunto. Por isso, acho que é importante, por exemplo, eu sou mãe de menino, e eu acho que o meu filho precisa aprender muitas coisas relacionadas às mulheres para que ele seja um homem lá na frente que entenda melhor de algumas coisas que talvez na minha época mais nova os meninos não entendiam, né? Você disse sobre a necessidade de se falar no assunto para que o diagnóstico apareça com mais rapidez. Quando a gente fala em diagnóstico, por vezes
isso fica não muito discutido, isso fica lá atrás. Então, até por quem deveria, né, trazer esse assunto à tona, esse assunto fica meio esquecido? Fica super esquecido. Primeiro, porque, como eu disse, as pessoas consideram o sentir dor normal, existe uma normalização, né? E aí é aquela mulher que não vai comentar com a médica numa consulta de rotina, porque afinal, para ela é normal. E aí, essa médica, muitas vezes, ou o médico ginecologista também, não é uma das perguntas que eles costumam fazer de rotina. Por quê? Porque ainda é constrangedor para muita gente, tanto para o médico que está perguntando, quanto para a paciente que vai precisar responder. Então, imagina, eu acho normal o que eu estou sentindo. O meu médico não me perguntou se eu estou sentindo. Por que eu vou falar para ele que eu estou sentindo? Então, é realmente um assunto que vai ficando esquecido, né? Por isso que eu acho que a gente precisa trazer o assunto, dizer que essa questão tem tratamento e, principalmente, quanto mais a gente for discutindo, mais as pessoas vão entendendo que elas podem sim falar desse assunto, né? E não deixar ele esquecido. A gente está falando de. A gente pode dizer, né, esses dois termos, a gente pode trazer como um problema ou como uma doença, Mari? Quando a gente vai falar do vaginismo. E da dispareunia, né? Na verdade, são condições, né? Condições. Então, isso. Então, o que seria a dispareunia? Nada mais é do que a gente estar falando de uma dor durante a relação sexual, que pode ser uma dor superficial ou uma dor muito profunda que incomoda e precisa interromper a relação. Isso é dor durante a relação. Ela pode estar relacionada a uma série de problemas de saúde, mas também questões emocionais. E muitas das vezes as pessoas tratam mais o emocional, acabam indicando só, vai para psicóloga que isso aí é um trauma. E às vezes você tem uma questão de saúde associada. Isso é a dispareunia. Quando você fala em vaginismo, a gente está falando de uma contração involuntária da musculatura de assoalho pélvico. Então imagina que a gente tem os esfíncteres e que no momento eles precisam estar relaxados. A musculatura precisa estar relaxada e por algum motivo essa musculatura fica muito contraída. Então, às vezes a penetração ela fica até impossível de acontecer. Muitas vezes essa mulher não consegue passar por exames ginecológicos porque o médico ou a médica não consegue examinar como deveria, e até a utilização daqueles tampões para menstruação fica impossível por conta dessa musculatura, dessa região não conseguir em nenhum momento relaxar. E quando eu falo uma contração involuntária, significa que a pessoa não está querendo que ela aconteça. Ela está acontecendo sem eu querer, né? Então, quando a gente fala do vaginismo, a gente está falando de uma condição muito séria mesmo, né? E que precisa ser diagnosticada e que precisa ser tratada porque é qualidade de vida para essa mulher. É importante, né, para que você continue a sua fala, a gente lembrar que a Organização Mundial da Saúde, ela reconhece a sexualidade como parte da saúde e da qualidade de vida relacionada a prazer, intimidade e bem-estar. Então, quando a mulher apresenta, né, uma dessas condições, né, e que tudo isso vai implicar em dor durante o ato sexual, é importante que ela saiba que ela tem direito a essa intimidade com prazer, não com dor. É exatamente isso, né? É uma coisa que no passado nem se falava, porque era uma obrigação e você não tinha que sentir prazer. Hoje em dia, isso já é reconhecido como prazer e intimidade, é uma condição normal de saúde. Então, é importante que isso seja reconhecido e diagnosticado, até para você evitar excesso de ansiedade, possíveis frustrações,
queda de autoestima, por exemplo, né? Além de um afastamento afetivo do parceiro e também um pouco social, né? Um sofrimento aí emocional dessas mulheres. E aí a gente está falando num tratamento, Mari, que costuma envolver alguns profissionais? Sim, no geral, a gente tem um envolvimento multiprofissional, até porque a gente precisa do médico para entender qual é a fase hormonal, vamos dizer assim, da vida dessa mulher, né? Então, essa mulher, ela tá num período fértil, essa mulher, ela já passou para perimenopausa, ela já tá na menopausa, como que estão os hormônios dessa mulher, porque a gente sabe que momento perimenopausa ou menopausa, queda de hormônios estrogênio e progesterona, acaba também ressecando a região, torna a relação também mais difícil por outros motivos. Então, o médico tem que estar sempre muito atento, é um dos profissionais aí que está envolvido. A fisioterapia, ela vai atuar principalmente no cuidado com essa musculatura de assoalho pélvico, né? E muito mais do que você ficar fortalecendo a musculatura, porque é muito comum e cresceu muito as pessoas falarem de incontinência urinária. E aí todo mundo aprendia a fortalecer a musculatura. Como que eu vou travar para não perder o xixi? Quando a gente fala de cuidado do assoalho para esse tipo de dor, a gente vai precisar ensinar a relaxar os esfíncteres, a relaxar a musculatura, né? Então, nem sempre são os mesmos exercícios, são muitas as técnicas que a fisioterapia pode usar. E, além disso, um profissional que geralmente está envolvido na equipe multidisciplinar é o psicólogo, porque, como eu falei, existem questões emocionais envolvidas, existe muita ansiedade, existe muita frustração e muitas das vezes o psicólogo tem a expertise de entender o que está por trás de tudo isso, porque isso geralmente vem de questões que a gente carrega, de alguns momentos da vida, ou de algum relacionamento, ou de conversas com os pais, ou de ser reprimido na infância, na adolescência, enfim. Então, o psicólogo vai trazer também essa busca por entender qual é a origem mesmo de quando tudo isso aconteceu, né? Então, no geral, são os 3 profissionais que vão participar do processo de reabilitação. Muitas das vezes o médico identifica e encaminha, e o médico vai tratar com os medicamentos, tratar com hormônios quando for necessário, por exemplo, e a fisioterapia, que é a minha parte, entra com a reabilitação física, né? É importante a gente lembrar que essa dor, essa condição, ela é diagnosticada quando a mulher tem uma queixa de uma dor persistente há mais de 6 meses, tá? Então, é aquela coisa que realmente perdura por anos, que já tentou fazer de várias maneiras e que não dá certo. Não é uma questão pontual da vida, não é aquele momento só. E essas mulheres, ou essa dor, ela aparece em diferentes etapas da vida, em diferentes idades? Ela pode aparecer em diferentes idades, sim, em diferentes etapas. Aquela mulher que está iniciando a vida sexual, muitas das vezes ela tem muitas questões emocionais envolvidas, ansiedade, medo, enfim, é tudo muito novo. Aquela mulher que passou por um parto, aquela mulher que acabou de ter neném, ela tem outras questões além de hormonais, também podem ter traumas na região envolvidos. E a mulher, como eu disse, que já está numa idade mais madura, que precisa ter a vida sexual ativa, mas que muitas vezes ela tem questões de hormônios que ficam malucos durante os períodos e acaba tendo, além de outras queixas que a gente sabe, essa questão da dor, do ressecamento, por exemplo, da região. Então, sim, não tem uma idade exclusiva, tá? Existem fases da vida e normalmente cada fase está relacionada com uma causa. Mas as causas também são multifatoriais.
E o impacto desse problema, Dani, ele vai, na maioria das vezes, né, para além da vida sexual. Né? Isso acaba ganhando um contorno maior que vai afetar a autoestima da vida dessa mulher, relacionamento e, inclusive, a saúde mental que você dizia agora há pouco. Exatamente, exatamente. Os impactos são muitos, né? Porque, como eu falei, é um tabu para se falar sobre isso com o outro, ou com o público, ou com o médico, mas a gente sabe que é uma coisa corriqueira e comum na vida de todo mundo. Apesar da gente não falar, a gente faz, né? Então, isso realmente gera um impacto importante, e por isso que eu trago e levanto a bandeira aqui de que os homens precisam estar informados, precisam participar, até para conseguir acolher, para conseguir entender e dar o suporte necessário, se for preciso ajudar, acompanhar a ir ao médico, a terapia, enfim. É muito importante ser um assunto discutido nas rodas dos homens e das mulheres. E aí você, já puxando esse assunto, né? Como é que parceiros e parceiras podem lidar com essa situação de forma respeitosa, sem aumentar a pressão que essa mulher já sente, né? Muitas vezes trazendo para ela uma culpa. Se ninguém fala que sente dor, eu sinto dor, então esse problema é meu. Então eu que vou lidar sozinha com ele. Como é que esses parceiros e parceiras entram nesse processo para ajudar? Como é que elas fazem, essas pessoas? Isso, então assim, como eu falei, ninguém fala, ela acha que só ela sente, mas a gente sabe que na verdade é uma queixa entre 40% a 45% das mulheres, né? Então é só uma coisa que ninguém fala, mas não é que ninguém tem. Daí começa aquela história de vamos conversar. Então eu acho que os parceiros, enfim, as parceiras em casa, elas precisam ter o diálogo aberto. E a conversa, ela precisa ser sem tabu. Porque se você inicia a conversa dentro da sua casa já com um pré-conceito do que vai acontecer, aí a conversa não vai para um lado muito positivo, né? Então, o fato de você compreender que aquilo pode ser uma condição de saúde, de você entender que você, como parceiro, como parceira, você pode ajudar e a gente tá junto, a gente vai resolver, porque ambos precisamos sentir prazer nessa relação, né? Então eu acho que é o pensar no próximo nesse sentido, no pensar que precisa estar bom para todo mundo. Porque muitas vezes essa mulher, até por vergonha, ela não fala nada, ela sustenta essa dor e ela vai minando esse prazer que até poderia existir. Então, eu vou ceder para que seja rápido, para que termine logo e eu não desaponte o meu parceiro ou a minha parceira. Tem isso também, né? Super, super. E é uma questão que não deve ser normalizada, né? E a pessoa acaba se tirando a prioridade, justamente isso que você acabou de falar, para o sofrimento acabar mais rápido, né? Uhum. E aí essa mulher diagnosticada, né, com uma dessas duas condições, Mari, como é que é o processo do tratamento? O que ela pode esperar e qual é a parcela dela, né, de contribuição também nesse tratamento? Então, agora eu vou falar mais da fisioterapia, tá? Ok. Em relação à especialidade, em relação a como é o tratamento. No geral, a fisioterapia, ela chama fisioterapia pélvica. Então, quando você for buscar por ajuda lá no site de busca, você busca fisioterapia pélvica, que você já vai entender melhor os profissionais que atuam nessa área. E essa fisioterapia, ela vai trabalhar a musculatura de assoalho pélvico, como eu falei, muito mais. O assoalho pélvico, imagina que é toda a musculatura que sustenta todos os nossos órgãos, né? Então é uma musculatura que tá
é uma base que tudo se apoia ali em cima. Essa musculatura, ela costuma estar mais contraída, ela precisa estar mais contraída para tudo não desabar. No geral, quando a gente está falando do vaginismo ou da dispareunia, a gente vai ensinar essa mulher a relaxar um pouco mais a musculatura, a controlar melhor os esfíncteres, no sentido de também ajudar a relaxar, para melhorar essa resposta na vida sexual, né? Mas principalmente tem uma coisa que a gente fala muito na fisioterapia, que é consciência corporal. Consciência corporal é você conseguir perceber o seu corpo no espaço. Então, é você entender como que você tá, por exemplo, postura. É importante, quando eu vou trabalhar a postura de um paciente, ele entender que ele tá assim e que o certo é ele ficar assim. Não adianta eu ficar fazendo ele ficar assim se ele não entender que ele estava assim. Então, é mais ou menos isso a consciência corporal. Por que eu digo isso nesse caso? Muitas das vezes a gente está sentada. Vou falar uma situação que acontece muito comigo. Então, hoje eu percebo o meu corpo. Isso é consciência corporal. Eu tenho medo de ser passageiro num carro. Eu fico tensa de estar no banco do passageiro. E aí, às vezes, eu tô numa viagem longa lá, sentadinha, de cinto de segurança, conversando com a pessoa. Mas eu tenho essa questão. Quando eu percebo, eu tô toda contraída. Toda contraída lá embaixo. Os esfíncteres, o glúteo, toda a minha musculatura abdominal, por exemplo, sem eu querer. Só que hoje eu consigo ter essa consciência de perceber e soltar e relaxar. E voltar para o seu estado normal. Então, quando a gente trabalha a consciência corporal, é ensinar a pessoa a se auto-perceber antes de qualquer coisa, porque isso vai ajudar no processo de melhora. É a maneira como ela em casa vai conseguir tratar. Vai estar comigo lá 1 hora, 2 vezes por semana. O resto do tempo todo ela vai estar sozinha tendo que perceber. Então a gente vai ensinando estratégias de como fazer isso até o corpo entender que o relaxar nesse momento de relaxamento é normal. E aí isso vai ficando mais involuntário, eu não preciso mais prestar tanta atenção para relaxar, por exemplo. E aí, só concluindo, eu já terminei que eu falo demais, desculpa. Imagine, fique à vontade. E aí, então, a gente utiliza de técnicas de exercício, de biofeedback. Biofeedback é muito legal, porque você consegue ver na tela a contração da musculatura. Então, se você não está conseguindo perceber que você está contraindo, o computador está lá te mostrando, ó, você não está relaxada, você está contraindo, né? Então, é uma série de eletroestimulação, por exemplo, muita gente usa para ir dando artifícios para essa pessoa ir melhorando e percebendo que ela precisa relaxar, enfim. Aí você está falando da cadeira estimuladora? Não. A cadeira, laser, do que você fala quando você fala da fisioterapia? São alguns equipamentos específicos que têm alguns nomes técnicos que você introduz alguns dispositivos dentro da vagina e aí você vai... É como se trabalhasse com balões. Então você vai apertando e inflando o balão. Esse dispositivo, ele tem alguns eletrodos que estão conectados ali com o computador. Essa pessoa pode até receber choquinhos de estimulação, por isso eletroestimulação, dentro do canal vaginal, por exemplo. E ela vai vendo na tela como que está o comportamento da musculatura. Além disso, sim, existem os lasers. Normalmente, os lasers nessa região íntima, eles são utilizados pela fisioterapia, mas já tem muitos ginecologistas têm usado em consultório também, principalmente para ajudar nas mulheres com menopausa quando fala de ressecamento da região, né? E os exercícios específicos que realmente ela precisa aprender a ficar mais relaxada.
essa mulher que já vem há algum tempo sentindo, né, os sintomas da dor, do ressecamento, enfim, que apresenta tudo isso, independentemente de quanto tempo ela vem com esses sintomas, o tratamento ele será ele será bem recebido. Super, super. O tratamento será bem recebido. Tem muita gente hoje, como eu falei, que está buscando informação na internet, né? Existem algumas maneiras de você trabalhar sozinha essa musculatura. Se você quiser, até te dou um exemplo simples e prático de como a pessoa pode tentar. Mas eu sempre recomendo passar por uma avaliação de um especialista, mesmo que essa pessoa fale, eu vou te passar uma lição de casa e você vai treinar na sua casa e a gente volta a se ver daqui 15 dias, por exemplo, e você vai me contando como que estão os sintomas. Mas eu acho o acompanhamento importante, sim, principalmente para quem é totalmente leigo no assunto, né? Para quem não é da área, é importante passar por uma avaliação. Mas antes de qualquer coisa, é importante falar sobre isso, né? Exato. Se a primeira pessoa que você tem contato é o seu ginecologista, tá na hora de falar sobre o assunto. É interessante porque você vai comentando, você vai trazendo as informações, e aí, de alguma maneira, eu vou me lembrando de conversas com mulheres, né, em determinados momentos da vida, ou já passaram por esses problemas, ou quando estão entrando na menopausa, e eu me lembrei agora de uma amiga que disse: Nossa, eu sempre usei o absorvente íntimo, e agora meu corpo está tendo uma reação assim, eu coloco e ele expulsa. Né? É super comum essa queixa. O que será que está acontecendo comigo? Essa fase é muito bem relacionada à mulher na menopausa, Mari? Não necessariamente, tá? Como eu falei, as mulheres, por exemplo, que passaram por um parto, se esse parto foi um parto normal, por exemplo, que você pode ter tido alguma lesão da musculatura, você também pode ter esse tipo de resposta e não necessariamente essa mulher já tem uma idade mais avançada. Ou a própria cesariana, que às vezes também tem alguma complicação ou alguma lesão de músculo que não deveria, e isso também é uma resposta, como eu disse, involuntária, então não é que a pessoa está querendo, do corpo dessa mulher. Então, sim, acontece muito na menopausa, como eu falei, até por questões hormonais envolvidas, mas não é específico dessa fase, tá? Mulheres em outras fases também sentem esse expulsar do absorvente íntimo é uma queixa assim muito comum. Fala, parece que o meu corpo tá jogando fora, não fica mais, né? Isso é bem recorrente, é uma das queixas principais em qualquer fase da vida. E é necessário prestar atenção, porque no início da vida sexual, a mulher pode ligar a dor a eu não estou acostumada. Depois, no parto, mas é que eu tive o bebê. É isso. Depois que eu estou entrando na menopausa, mas agora é porque eu estou tendo um ressecamento maior. Se a gente não tomar muito cuidado, para qualquer situação a gente tem uma desculpa. Super. Né? Isso é tão complicado que tudo na vida, né? A gente vai deixando porque é normal, é só uma fase, né? E aí, quando você vê, você está deixando de ter prazer, você está deixando de ter intimidade, e muitas vezes uma situação que só deveria trazer momentos bons se torna constrangedor, tanto para a mulher quanto para o parceiro ou para a parceira dessa mulher, porque você não vê mais graça naquilo. Né? Mari, você fala de informações, né? Tanto
a mulher precisa ter essa informação, e do outro lado, o que você diria, né, que tem que ter desse profissional, né? O que deve constar nessa lista de perguntas? Como que está o seu sono e como é que se introduz essa pergunta de uma forma, não é sem rodeios, mas direta, dizendo até para essa mulher que muitas vezes não sabe que ela tem direito a esse prazer, não a dor. Como eu falei, a gente precisa evitar o tabu, né? Porque realmente é difícil para quem vai expor e também é difícil para quem vai perguntar, para quem vai receber, né? Então eu acho que a princípio é óbvio que você está recebendo pela primeira vez no seu consultório, não vai ser a primeira pergunta que você vai fazer, né? Você precisa criar um certo vínculo, mesmo que seja na primeira sessão, na primeira avaliação, para você chegar nesse assunto. O que eu acho que é importante e interessante é você sempre ter esse momento de conexão, então alinhar com a paciente as expectativas. Hoje em dia, as pessoas atendem muito de maneira robotizada. Parece que é um negócio que vai batendo o carimbo e vai próximo, né? E esse contato, essa humanização do atendimento, ela é importante para que a pessoa tenha confiança de expor o assunto com você. No geral, para quem é especialista em fisioterapia pélvica, é mais fácil porque a pessoa já chegou ali por algum motivo, nesse sentido, né? Quem é mais generalista pode estar recebendo essa pessoa por outros motivos. Mas quando você consegue criar essa conexão humana, né, e sair um pouco do robozinho, você consegue sim fazer com que as pessoas exponham, e aí até mesmo perguntar de uma maneira sexual, de uma maneira normal, assim, uma maneira tranquila sobre as relações sexuais. Quando é que essa mulher, você disse anteriormente, a mulher ela deve prestar atenção porque a dor contínua significa, né, a presença desse problema. 6 meses, então, e o que ela tem que prestar atenção, né, durante o ato sexual? O que é? É a dor, é a ardência, é quase que a expulsão involuntária? Então é uma dor que ela é recorrente e persiste por meses. No geral, é uma dificuldade realmente da penetração. Você pode até estar com a vontade, mas você sente o incômodo. E você também pode começar a perceber se você está se sabotando. Porque às vezes você começa a querer impedir o contato, começa a querer. Você começa a ter medo de se relacionar, de se colocar em situações que você sabe que podem terminar lá na relação sexual, por exemplo. E aí, mas por que eu tô me sabotando, né? Por que eu tô sentindo isso? Por que eu não tô querendo ir? Aí você também começa a entender que é porque você talvez sinta dor e você não quer passar por isso, você não quer se expor, né? É desconfortável. Então, arde, dói, e muitas das vezes você não consegue ter a penetração mesmo, porque isso é como se fechasse o esfíncter e você não consegue permitir. Essa mulher que normalmente sente dor, ela também apresenta a secura ou não? Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Por isso que eu falei, normalmente o ressecamento da região ele está mais associado à fase hormonal que a mulher se encontra, que é a perimenopausa ou a menopausa. Mas muitas das vezes essa mulher ela tá excitada, ela tá com vontade, não necessariamente ela está ressecada e ela não consegue permitir o ato.
Você que está acompanhando a nossa conversa, ou a minha conversa com a Mari Milazotto, que é fisioterapeuta, procure ajuda. Você, pela fala da Mari, você está percebendo que a gente tem direito a prazer e necessariamente você não precisa sentir dor, você pode buscar ajuda. Então, se você está se lembrando de uma amiga, de uma conversa que você teve numa roda entre mulheres, envia esse link, né? Compartilha esse vídeo que você certamente estará ajudando outras mulheres. Mari, eu queria que você deixasse uma reflexão, uma dica 10% mais sobre esse assunto extremamente importante e, infelizmente, tão pouco discutido em rodas de conversa. A minha dica é que o cuidado, ele precisa ser integral. A gente precisa falar desse assunto para a gente conseguir receber ajuda. E muitas das vezes, falar do assunto não é só para quem está sentindo, porque para quem está sentindo é difícil falar do assunto. Mas receber o assunto quando você é ouvinte é importante, né? Então, a minha mensagem é: vamos ser mais acolhedores em todos os sentidos, porque eu acho que o mundo está precisando um pouco disso, né? Mas assim, vamos ser mais acolhedores para a gente conseguir, com um pouco mais de humanidade, receber a informação, falar do assunto e aí permitir que esse cuidado seja buscado de maneira integral. Existe solução, muitas das vezes ela é rápida, não é um tratamento que perdura, aquelas coisas que vão ser prolongadas, que vão ser longas, não é. Conhecer o próprio corpo é muito importante, e aí eu falo um pouco também sobre a fase mais a adolescência mesmo, conversar um pouco mais sobre isso, não sei se dentro das escolas, dentro das comunidades, na sociedade em si, para que cada vez menos isso seja um tabu, cada vez mais possa se falar, mas se falar do assunto com respeito, isso é bem importante também, né? Porque a gente tem percebido que às vezes as pessoas estão perdendo um pouco o respeito com o próximo quando se fala de algumas coisas. Então, permitir a conversa e permitir a busca por saúde, por cura, por qualidade de vida. Mari, muito obrigada por sua generosidade e por sua disposição em levantar a conversa, né? Trazer informações, derrubar mitos e, principalmente, falar para essa mulher que ela tem o direito de saber, né? Para ter o direito de não sofrer. Exatamente, é sobre isso. Muito obrigada, Mari. Muito obrigada grande. A você pelo convite, um beijo enorme e uma ótima semana para você. Um beijo e até a próxima.